Sejam bem-vindos a mais um dia das nossas lives aqui da Semana do Resgate Financeiro. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui para a gente iniciar a nossa live. Eu já vou clicar aqui no aviãozinho, já vou mandar essa live para todas as pessoas aqui dos meus contatos. Vamos aqui, ó. Vamos enviar essa live aqui. Deixa eu mandar aqui para os nossos amigos para a gente trazer o máximo de pessoas aqui para a nossa live do Resgate Financeiro. Enquanto isso aí, pessoal, vamos clicando no aviãozinho aí e vamos mandando. Vamos mandar essa live aqui para o máximo de pessoas. Vamos ver aqui. Já estou mandando aqui para os contatos. Gabriel já está aqui. Vamos esperar só o pessoal chegar aqui, Gabriel. Estou compartilhando aqui pelo WhatsApp, nos meus grupos do WhatsApp, para a gente trazer o pessoal para a nossa live e a gente começar o nosso conteúdo aqui. Deixa eu clicar aqui, mandar mais alguns grupos, vamos lá. É isso aí, é só o começo, pessoal. Nossa Semana do Resgate Financeiro que começou ontem com a live aí sobre educação financeira, 8 lições do livro Homem Mais Rico da Babilônia. E eu já vou chamar o Gabriel e nós vamos começar a nossa live aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai... Ô, Gabriel, como é que você tá, meu irmão? Fala, meu querido Osmarzinho. E aí, como é que você tá, meu amigo? Tô beleza, e você? Boa noite, irmão. Aqui começando mais uma semana, porque quando acaba a semana é quando a gente inicia o processo todo de idealização da semana que vem. Então É é isso aí. sempre um passo atrás do outro, mas rumo às metas aí concluídas de 2020. Apesar de um ano cheio de desafios, né? A gente conseguiu concluir aí com saldo positivo. Então, só tenho a agradecer aí e realmente repassar aí as lições e aprendizados do ano para o É isso pessoal. aí. Obrigado aí pela presença, Gabriel. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está vendo aqui. Tem pessoal que me segue, tem um pouco do pessoal que te segue também. Mas se apresenta para o pessoal que vai participar aí dessa semana do Resgate Financeiro. Quem que é o Gabriel? O Gabriel é um cara jovem até, tento trazer uma pegada, numa linguagem bem leve, bem atualizada, né? Sem o que os antigos livros e artigos que a gente vê por aí trazem aquela linguagem mais pesada, mais antiga. E eu tento trazer uma linguagem mais para o pessoal de agora mesmo, a ideia do racional, porque é interessante a gente investir, quais são as vantagens, desvantagens, porque no momento que a gente está investindo, a gente está assumindo risco, não tem para onde fugir, até nos investimentos que a gente considera como mais seguros, vai ter um risco envolvido ali, nem que seja de crédito, nem que seja, enfim, qual for o risco envolvido. Eu acho que a gente tem que ter noção de onde a gente está mexendo em todos os sentidos. A educação financeira, como eu sei que na sua vida fez uma diferença assim absurda, então eu já me identificava bastante com a área de ensinar para as pessoas, gostava muito de passar conhecimento para outras pessoas. Só que eu achava que só podia passar esse tipo de conhecimento assim, matemática, química, física, coisa de colégio, e não imaginava que davam para outros assuntos assim serem passados para pessoas. E principalmente, querendo ou não, você vê que muitos professores já existem por aí nesses assuntos aí que eu comentei. E na época que eu comecei a me interessar, menos de 0,2% da população brasileira pensava em investir. Então, eu via que, assim, pô, tinha uma desigualdade muito grande nesse nível de educação financeira no Brasil, e eu estava realmente me identificando muito em passar essa educação, passar essas informações aí para o pessoal, trazer essa luz para o universo financeiro do Brasil. Eu sou de uma região aqui, que é o Nordeste, onde é uma região que ficou muito conhecida por ser uma região onde sofreu muito golpes de pirâmide financeira. Assim, de todas as regiões do Brasil, o Norte e Nordeste, acredito que foram as regiões assim que tiveram um maior, digamos assim, prejuízo em cima desses golpes, em cima desses esquemas aí
que a gente pode dizer. Então eu sinto que isso é reflexo de uma região que teve uma menor educação financeira, porque se o pessoal soubesse o básico, saberia que 1% ao dia, 20% ao dia ou ao ano, não é uma coisa tão simples assim, não é um universo tão perto como o pessoal acha. A gente vê que grandes investidores como Buffett, como, enfim, Graham, como, sei lá, Philip Fisher, entre vários outros, a gente vai vendo aí, tiveram que lutar muito, tiveram que estudar muito para conseguir uma porcentagem que chega um esquema de pirâmide e tenta dizer que qualquer um consegue. Então, assim, eu acredito que a educação financeira é muito importante para mostrar que, pô, será que é realmente possível qualquer um conseguir fazer algo que as maiores mentes do mundo demoraram anos para conseguir chegar naquele nível de investimento, naquele nível de aprendizado e tudo mais, sabe? Com Acredito que é muito certeza. importante. Mas, Gabriel, assim, falar. Ah, pode falar aí. tirando isso, apesar de eu ser um cara novo assim, eu tenho certificação no mercado, sou especialista em investimentos. E meu maior objetivo para quando eu virei especialista em investimentos não foi para trabalhar dentro de banco, não foi para trabalhar dentro de corretora ou casa de análise nem fundo, mas sim para eu poder provar para as pessoas, porque eu não queria ser aquele cara que, eu quero ajudar as pessoas a investir baseado na rentabilidade na minha carteira. Não, eu quero investir, eu quero ajudar as pessoas baseado no quanto eu tenho investido. Eu acho que mostrar a rentabilidade da minha carteira ou quanto eu tenho investido são consequências de coisas que não só dependem de mim. Muitas vezes não tem nada a ver com o conhecimento que eu tenho a ver. A rentabilidade que eu posso ter tido no ano pode ser sorte, o acaso de uma carteira que eu montei, o quanto eu tenho investido pode ser sorte de uma família, de eu ter vindo privilegiado de uma pensão, de uma, enfim, Exatamente. seja lá o que for. Então, como é que eu, Gabriel, sem precisar ostentar, sem precisar ficar falando numa linguagem difícil, como é que eu poderia trazer para as pessoas, pô, esse cara ele domina essa área suficiente para me ajudar? Tirar uma certificação é o básico, sabe? Então você tá aí também tirando o CEA, que é a mesma certificação que eu atualmente tenho. Você sabe a importância de trazer isso aí para as pessoas se sentirem seguras. Eu não acredito que ninguém vai fazer cirurgia com açougueiro ou com um cara que não tem como provar que é cirurgião, tá entendendo? Com Então certeza. é mais ou menos essa reflexão. Olha, ITM Trader, cara, esse cara aí, ele é um CFA, é uma das maiores, assim, patentes do mercado financeiro. Ele é um head de um grande fundo lá em São Paulo, que esse fundo não é nem de São Paulo, é um fundo internacional. Então, Fabiano, um grande beijo aí para você, Fabi. Queria muito ter ido esse ano aí para São Paulo para ter conhecido o escritório do pessoal, mas como teve esse negócio de Covid e tudo mais, eu preferi ficar por aqui mais próximo da minha família e tentar ir no próximo ano mesmo, talvez no meio do ano. Então fica aí, Fabi, pro próximo encontro aí, a gente marca aí de conhecer o escritório da ITM, que realmente deve ser um escritório surreal. O pessoal fala que trader não ganha dinheiro. Depois dá uma passada aí, que quando é um institucional, quando é os caras que jogam com realmente, com bala na agulha, vocês vão ver que não é outra coisa, não. Os caras ali sabem o que Com estão fazendo. certeza. Gabriel, hoje a gente vai. Eu vou fazer o sorteio desse livro aqui mais pro final da live e vou mostrar pro pessoal como que eles podem estar ganhando esse livro do Gustavo Cerbasi. Mas o que você falou realmente é verdade. Eu tenho buscado aprender muito e eu me preocupo muito com isso. Porque, como você falou, assim, eu não quero ensinar ninguém porque eu tenho uma rentabilidade alta ou porque eu tenho um patrimônio acumulado grande. E isso é, às vezes, um dos maiores erros, na minha opinião, das pessoas estarem seguindo e buscando aprender com esse tipo de pessoa. Eu recebo muita mensagem, eu tenho meu canal lá no TikTok também, e eu recebo essa pergunta direto. Mas cadê o seu milhão? Onde que está o seu patrimônio? Eu quero ver as taxas que você paga. E eu falo assim, em vez de você se preocupar em cuidar da sua vida, em cuidar das suas dívidas, das suas contas ou do dinheiro que você ganha, você está muito preocupado com a vida da outra pessoa. Então busque estudar, aprender com uma pessoa que realmente sabe, que é certificada, que pode estar te ensinando. Por isso que eu tenho buscado também tirar minha certificação para fazer um trabalho de forma tranquila. Porque eu me sinto, às vezes, com aquela síndrome do impostor. Eu falei, como que eu estou ensinando uma pessoa aqui algo que eu só sei da minha experiência? Então eu quero me certificar para mostrar para as pessoas, como você disse, para ter autoridade para falar assim, ó, esse tipo de investimento se adequa a você ou não,
para poder passar o melhor conteúdo, porque eu me preocupo muito comigo e não quero que ninguém passe pelaquela situação financeira que eu passei. Então eu falo para as pessoas o que eu faço, mas eu quero ter a tranquilidade e estar respaldado legalmente para fazer isso. Gabriel, quando eu estava lá uns 5 anos atrás, que eu vim completamente endividado, e eu vejo que muitas pessoas passam por essa situação, independente da região que elas moram no Brasil, e quando elas descobrem o investimento, algumas pessoas acham, né, a maioria às vezes acha, que é uma das formas de ficar rico rápido. E aí a pessoa às vezes nem quitou a sua dívida, nem se organizou, já quer investir no mercado de ações. Fala um pouco aí, qual que é a sua opinião sobre esse tipo de entrada no mercado buscando a riqueza rápida ou aquela pessoa que está endividada e quer começar a descobrir o mercado dos investimentos? Primeiro de tudo, as pessoas elas têm que entender que os juros compostos, eles são, digamos assim, forças da natureza fenomenais. O grande problema é que eles contra nós têm uma força muito mais intensa e poderosa do que ao nosso favor. Então, quando a gente contrai uma dívida, quando a gente financia alguma coisa e tem um dia só de multa, os juros que a gente paga é um juros diário, é um juros que, assim, juros de cartão de crédito ou qualquer coisa nesse sentido, são juros que, assim, em um ano de dívida seriam, sei lá, 10 às vezes anos que você tem que ter no investimento de maneira, digamos assim, segura. Então, é desproporcional demais você acreditar que, eu vou, em vez de pegar esse dinheiro aqui que eu tenho e pagar minha dívida, eu vou pegar e botar numa ação, que eu acredito que essa ação vai valorizar, eu vou resgatar essa ação e conseguir pagar essa dívida. Cara, a chance de você conseguir e mais chegar no futuro e pegar essa ação e pegar no valor maior é mais ou menos 50%. Mas você nem sabe por quanto maior você vai pegar essa ação. E esse período aí pode ser que a sua dívida aumente, sei lá, 4, 5, 10 vezes. Então, assim, é meio que brincar de como é que chama aquela coisa, Roleta roleta russa. russa. Roleta russa com dinheiro, sabe? De uma maneira que depois você vai prejudicar a sua vida, a sua família, você vai ficar com problema de crédito, aonde você pode depois precisar de uma questão de, sei lá, filho com colégio, você com questão de moradia, você com a necessidade aí de apresentar ou provar que tem um nome limpo aí dentro do mercado, e tudo isso você acabou perdendo por uma questão de acreditar que dava para investir e ter dívidas ao mesmo tempo. Eu acredito que se você tem investimentos e contrair uma dívida, não é para você vender seus investimentos. Você dá um tempo de ficar realocando, de reaplicando todo mês fazer aquele aporte e vai logo focar em realmente matar aquela dívida, porque aquela dívida ali ela é como se fosse um câncer dentro do seu universo financeiro. Quanto mais tempo ela fica ali, mais ela vai começar a sujar as outras células boas e quando vê seu patrimônio é só composto por passivos. Começou com um passivo pequenininho e uma camada de ativos gigante, e essa camada foi trocando, e quando vê você tem agora um patrimônio líquido negativo, porque você não soube administrar isso aí. Então, assim, não tem no Brasil nenhum tipo de investimento, nem se você pegasse, sei lá, uma ação que valorizou muito nos últimos 1 ano, 2 anos, se você for pegar uma dívida aí de cartão de crédito, uma dívida de banco, que tem esses altos juros, vocês vão ver que é basicamente os bancos, eles ganham, eles acham uma nova Magazine Luiza toda vez que um cliente resolve passar 2, 3, 5, 10 anos aí segurando uma dívida, e que quanto mais gorda essa dívida, pior é a situação desse cara. Gabriel, eu fiz um simulado aqui há um tempo atrás. Se você tiver uma dívida de R$ 1.000 no cartão de crédito com a taxa de juros de 12% ao mês, esse valor se tornaria R$ 100.000 em menos de 5 anos. E isso no mundo dos investimentos é praticamente impossível. Se você for o melhor trader, se você dominar todas as técnicas, tiver no momento favorável, seria difícil conseguir isso. E os bancos conseguem isso de uma forma muito fácil, né? Quando você falou aí a questão dos ativos e passivos, eu vejo isso de uma forma muito clara na minha vida. Eu falei na live de ontem que durante o período que eu ganhava um salário mínimo, era o período que eu vivi menos endividado, porque eu tinha o meu passivo sob controle, eu vivia com o que era necessário.
Eu não tinha nenhuma abundância, não sobrava nada, não realizava nenhum desejo. Mas eu conseguia controlar. A partir do momento que eu comecei a ganhar mais, como você falou, meus ativos aumentaram, os meus passivos foram fazendo desse jeito e aí foram aumentando. Eu conversei com um colega no meu trabalho hoje e falei o seguinte: quando você tem uma estabilidade de um servidor público, você já conta com o dinheiro do próximo mês e do outro, e subsequentemente. Então você já gasta o dinheiro pensando naquilo que você vai receber. E quando você é assalariado, você vive às vezes um mês por vez. Fala, esse mês eu vou receber o dinheiro, espero dar uma organizada, às vezes sobra alguma coisa ou não. Mas é muito importante a gente entender isso e falar para as pessoas que não existe rentabilidade garantida. Nos investimentos, não tem como você contar com isso. Eu acho que um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida foi ter quitado boa parte das minhas dívidas. Porque se você pensar, eu tive financiamento habitacional com a taxa de juros de 7% ao ano. Hoje, a taxa Selic está aí a 2%. Você imagina, eu quitei esse financiamento, eu tive um retorno de 7% garantido. Por quê? Ao pagar aquela dívida, você abre mão de pagar aqueles juros para o banco e está colocando aquele dinheiro no seu bolso, então você garantiu aquele retorno. E aí as pessoas pensam, como você falou, vou investir esse dinheiro para ter um retorno que você não sabe qual que é, você está abrindo mão de quitar uma dívida que você teria um retorno seguro para especular e às vezes sem um fundamento nenhum e acaba perdendo dinheiro. Gabriel, pessoal, eu recebi uma pergunta aqui hoje. O pessoal às vezes está querendo começar a investir. Eu já comecei, já me organizei as minhas dívidas e eu quero começar a estudar os investimentos. Foi uma pergunta da Débora, eu acho que eu recebi hoje, ou da Kelly. Acho que foi da Kelly. Ela falou assim: eu quero começar a investir, Osmar, eu foco na minha reserva de emergência ou eu já começo a pensar numa previdência complementar? Qual que é a sua opinião? Cara, Osmar, essa dúvida, ela é muito... A resposta você vai tipo, encontrar de profissional para profissional respostas muito diferentes. E eu Uhum. acredito que cada resposta é pelo nível de otimismo do educador financeiro, do consultor. Tem também, digamos assim, acredito que é uma série de crenças relacionadas a isso. Eu mesmo, por exemplo, eu acredito que o foco inicial é sempre sobrevivência. Então, eu já foco em montar reserva acima de tudo. Mas eu conheço já muitas pessoas que passaram por consultoria comigo, que passaram por aula comigo, que elas já tinham aquela necessidade de estar colocando o pezinho no mercado. Então, a gente tentava fazer uma gestão ali em que 80% do dinheiro que ela separava para investir era focado na reserva de emergência, mas já colocava 20% ali do valor mensal no investimento que já fizesse ela se sentir, já estou saindo da poupança, já estou... Que é uma coisa assim, é uma euforia. Eu até participei de um evento essa semana, onde eu falo, o momento que o novato ele chega no mercado é um momento que ele está muito eufórico, o cérebro dele está inundado por neurohormônios, onde a última coisa que ele está é racional, ele está muito emocional. Então, a chance dele fazer uma besteira, dele tomar uma decisão que não vai ser a melhor para o futuro dele é muito grande. Começar aos poucos, começar esse processo devagarinho, você vai perceber o quantos erros você deixou acontecerem, o quantos detalhes você deixou passar por ser um processo natural. Eu acredito que, pronto, vou dar um exemplo. Você está estudando para o CEA. Eu tenho certeza que o primeiro simulado que você pegou, você deixou passar pequenos errinhos, pequenas cascas de banana, várias coisas assim, porque você, por mais que já entendia o assunto que você estudou para a prova, você ainda não se preparou para a experiência que é ter a prova. Entendeu? Então, eu Exatamente. acho que é muito importante a gente, depois que entende, eu entendi o que é renda fixa, o que é renda variável, eu entendi qual a estratégia aqui, como funciona essa estratégia que eu vou aplicar, mas tem que começar um degrau de cada vez e não o cara já querer mergulhar de cabeça nessa estratégia dentro de um mercado que ele nem sabe o que vai estar acontecendo daqui a uma semana, um mês, um ano, nem dentro do mercado, nem na vida pessoal dele. Esse aí, Então, Gabriel. quer botar uma porcentagem, quer colocar uma parte aí, já começar essa reserva de emergência. Do mesmo jeito como, por exemplo, dentro das reservas de emergência, o pessoal fala, você pega seus custos mensais e multiplica por um número. Às vezes é 6 meses, às vezes é um ano, 6 meses quando o cara é CLT, um ano quando o cara é autônomo, tem mais ou menos essa média aí que o pessoal tenta Uhum. chegar. Mas às vezes eu chego num nível de conservadorismo tão grande que eu não falo, né, nenhuma vez, 6 vezes ou 12 vezes o custo mensal de uma pessoa.
eu falo 1,3 vezes o custo mensal de uma pessoa. Por que 1,3? Eu estou colocando aí uma margem de segurança de 30%, Osmar. Por que uma margem de segurança de 30%? Vai que de uma hora para outra a conta de luz, por conta de um imposto, de alguma coisa, de uma hora para outra fica mais alta e sem previsão para que vai voltar. Vai que de uma hora para outra a gasolina, vai que de uma hora para outra o transporte, o alimento, o arroz. Todo ano a gente encontra dentro do nosso cenário macroeconômico e microeconômico momentos em que pode ter algum bem ou serviço que tem um aumento e sem previsão para que volte ao normal, que vire o novo normal, aquele novo preço. Então, eu tenho uma reserva de emergência que eu não boto nenhuma vez, eu boto 1,3. Para alguns é pecar pelo excesso, mas eu acredito que por pecar pelo excesso, eu nunca me emocionei no mercado. Por exemplo, a gente sofreu aí 6 circuit breakers, a gente teve uma bolsa cair quase pela metade e eu consegui segurar as emoções. Por quê? Porque eu tinha uma reserva de emergência que, além de ter meses da minha vida, digamos ali, guardado, além de eu ter uma exposição em renda fixa, ou seja, não era todo o meu dinheiro para investimentos que estava em bolsa, além do meu dinheiro em bolsa estar dividido em classes, moedas diferentes, eu ainda tinha essa, digamos assim, margem de segurança de que eu tenho um mês, mas é um mês mais 30% para emergências ali, que vai que com essa pandemia aí eu precise comer mais iFood do que o normal, ou alguma coisa assim, sabe? Então, assim, é a partir desse racional, Osmar, que eu sinto que um bom investidor, ele começa a agir. Porque quando ele transforma uma boa base, quando ele faz um bom aterramento assim e tá sólido, agora ele pode começar a construir o prédio. Se ele não se preocupa em aterrar bem o solo, esse prédio aí vai crescer sem estabilidade nenhuma. E para mim, o aterramento é reserva de emergência, é você formar uma boa estratégia e realmente passar a seguir o plano, passar a seguir todo o processo com disciplina, sem estar se expondo emocionalmente, sem se emocionar. Eu acredito que 100% eliminar suas emoções é quase que impossível. Por isso que a gente segue um plano para que, por mais que a gente se emocione, esse plano ele está tentando, digamos assim, segurar a gente de tomar as decisões erradas. É isso aí, Gabriel. Para mim, um dos melhores investimentos que eu fiz também, depois de estar quitando as minhas dívidas, foram reserva de emergência. Porque hoje eu tenho uma tranquilidade muito maior para tomar as minhas decisões. E como você falou, durante as oscilações do mercado, eu tenho condições de estar assistindo aquilo ali. E se houver uma oportunidade de estar adquirindo bons ativos, eu consigo. Ou de ficar apenas olhando e vendo a situação que o mercado está. E como você falou, a gente às vezes tem que lembrar da nossa história. Nós já tivemos períodos de inflação altíssimo. Então você chegava no início do mês com dinheiro e chegava no final do mês aquele dinheiro já não valia mais nada, você não tinha um poder de compra. Então é muito importante você trabalhar com essa folga. Eu fiz várias mentorias esse ano com os militares do bombeiro, tem vários colegas aí que, apesar de ter o salário garantido todo mês, o pessoal não tem uma reserva. E eu falei assim, ó, vocês estão se expondo à volatilidade do mercado como um todo. Com a oscilação de preço, você fica refém do o seu salário atrasar e você não ter o dinheiro para estar honrando seus compromissos. Então, a reserva traz uma tranquilidade muito grande. E eu acho que, na minha opinião, eu fico muito mais tranquilo e muito mais, assim, com visão de longo prazo, investindo na reserva, colocando meu dinheirinho na reserva, do que em ações, porque as ações vão oscilar, a gente não tem controle sobre as empresas, você não sabe qual empresa vai sair bem ou não. Agora, a sua reserva está ali tranquila e, como você disse, vai dar uma estabilizada, vai te dar um alicerce muito bom para você estar investindo. Gabriel, quando eu comecei a estudar sobre investimentos também, eu busquei conteúdos, naquela época ainda não estava tão em alta como tem hoje no Instagram, várias pessoas produzindo conteúdo, e eu queria saber um pouco como que você começou a se interessar sobre investimentos ou sobre educação financeira. Cara, tem um pouco da minha vida pessoal envolvida, tem um pouco do meu primeiro emprego, tem um pouco de cada coisa assim que eu acabei passando. Primeiro, existe uma mazela familiar minha, que eu vim de uma família que, de certo modo, eu posso ser muito agradecido por ter tido uma estabilidade financeira, digamos assim. Só que eu não conseguia entender como é que minha mãe, por exemplo, que era médica, que era uma profissão extremamente respeitada ao meu redor no sentido de estabilidade financeira,
sempre fechava o mês apertada com as contas, sempre fechava o mês é, de uma maneira desconfortável financeiramente. E eu ficava sem entender como é que realmente as contas do país estão realmente tão caras assim. O Brasil está numa crise tão grande para que um médico passe por tanta dor de cabeça, ou será que existe algum erro aí no meio desse percurso? Então, a primeira coisa que me fez antenar assim de organização financeira, de colocar o dinheiro num local mais seguro ou que vai trazer uma maior rentabilidade, uma maior liquidez, seja qual for o objetivo, foi quando eu comecei a tentar entender esse problema da minha mãe. Também quando eu comecei a trabalhar jovem, eu comecei a trabalhar aos 18, porque tem gente que acredita que eu tenho 18 hoje, mas eu tenho 25, já tenho 7 anos aí, eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar também, eu comecei a trabalhar na parte financeira de uma empresa. Então, ali eu comecei a aprender a separar, ter que fazer o balanço da empresa, ativo, passivo. E isso tudo, querendo ou não, eu já tinha tentado, né? Já tinha estudado um básico assim de educação financeira e agora eu estava dentro de uma empresa mexendo com balanço, montando DRE, balancete, coisas assim na prática que eu começava a ver que, pô, aquilo ali que eu estava fazendo naquela empresa não necessariamente só precisava ser aplicado numa empresa. Dava para ser aplicado na vida de uma pessoa, na carteira de investimentos e tal. Então, tudo isso começou a me crescer uma fome muito grande nessa área. Eu era, digamos assim, um pouco viciado em participar de comunidades, feito Reddit, grupos de Facebook e tal. Então eu participava muito dessas comunidades assim. O pessoal na época tinha um conteúdo no Brasil muito pequeno. Eram poucas páginas que traziam conteúdo aqui no Brasil. A maioria dos conteúdos eram lá de fora. Então tinha algumas coisas que faziam sentido aprender, mas tinha algumas outras que não faziam sentido porque o número de ações lá era muito maior do que o daqui, porque a economia lá, em alguns sentidos, tinha uma diferença daqui. Então, foi um desafio inicial bem digamos assim, interessante, mas foi legal também ver essa abertura aí de educadores financeiros. Eu lembro de início, assim, começou só com a Natália Arcuri, o Primo Rico, e depois deles dois chegou o Pit Money, chegou uma galera aí grande depois, mas a gente conseguiu ver, basicamente, assim, uma abertura dentro desse mercado muito grande. E para mim, assim, foi muito interessante tudo isso, sabe? Acredito que esse processo aí, para o Brasil inteiro, pode ser que hoje a maioria dos brasileiros estejam fechando aí o seu saldo na bolsa no negativo, mas com experiência, sendo uma experiência aí para um futuro aí que esse pessoal vai poder fazer muita coisa. Eu acredito que esse ano ainda é um ano ainda que foi um ano querendo, a gente fechou no 0 a 0, né? A gente começou mais ou menos no mesmo patamar de pontuação da bolsa que a gente fechou, vai fechar no mesmo valor que começou basicamente. Então acho que ainda tem muita coisa para acontecer, como diria a Tiúlia, aí é só o começo, né? Então não é por aí. É isso aí, Gabriel. Eu comecei estudando também baseado aí na minha história, na minha dificuldade financeira que eu passei. Eu já falei ontem na live de ontem, eu estive muito endividado há uns 5 anos atrás e ganhando um salário bom. Como você disse aí, falando sobre a sua mãe e tal, a dificuldade que vocês passaram. Quando eu entrei para o Corpo de Bombeiros Militar, eu achava que eu ia ficar rico porque eu tinha um salário garantido. E como aquele salário era maior do que eu tinha antes, de um salário mínimo, eu achava que ele iria me proporcionar uma vida muito boa. Mas uma coisa que eu não entendi é que o dinheiro que eu deixasse de gastar, ou o dinheiro que eu ganhava, não era para me gastar ele todo no mês. Aquele dinheiro era para uma vida toda. Eu tinha que me controlar, eu não tinha a menor noção disso. E aí eu gastava o meu salário todo e não sobrava nada para investir. E eu vejo que isso é uma realidade de grande parte da população. O pessoal passa por essa dificuldade de controlar as finanças, de ter conhecimento, como você falou, como que eu vou controlar isso, onde que eu vou buscar informações, que dica que você daria para o pessoal, de onde eu posso estar buscando conhecimento ou informações sobre educação financeira, sobre como me organizar, ou até, às vezes, começar a estudar sobre investimentos. Osmar, eu vou tentar aqui partir do ponto que é o seguinte: hoje, graças a Deus, a gente não precisa dizer só existe em tal lugar. Hoje a gente tem vídeo, hoje a gente tem livro,
hoje a gente tem podcast, hoje a gente tem uma gama aí enorme, então fica muito mais fácil até para o cara que não tem muito tempo, mas passa muito tempo no trânsito. Cara, tem um monte de podcast aí dos Stock Pickers, do Primo Rico, o Primo Cast, tem o Gamecast, tem o pessoal lá do, se eu não me engano, do Trade Map também tem um podcast deles. Então, assim, o que não falta é podcast muito bom aí para quem quer aprender. Então, o pessoal que é mais auditivo, o pessoal que é mais visual, cara, tem muito canal. Tipo, se eu for parar para falar todos os canais aí que tem no YouTube e por aí vai, são absurdos. Os que a gente mais gosta, assim, que a gente suspeita até para falar, é o do Tio Willy, porque, querendo ou não, o nível de entrega do Tio Willy é uma coisa, assim, fora da curva. Ele é um produtor que ele entrega, não é um vídeo por mês, é quase que um vídeo por dia, mais de um vídeo por dia, e é conteúdos que soma para o cara que está chegando agora, soma para o cara que está se certificando, soma para o cara que está na metade do caminho. Então é impressionante como ele consegue falar com todos os, digamos assim, níveis que estão chegando no mercado financeiro, né? Olha o Ashley querendo fazer uma pergunta polêmica. Pergunta aí, Ashley. Se eu não responder é porque o silêncio é a melhor resposta. É, e tem a quantidade de livros muito boas que antigamente não tinham sido traduzidos no Brasil, por exemplo. Tinha o livro do Joel Greenblatt, The Little Book That Beats the Market, que agora é a Fórmula Master do Joel Greenblatt. Tinha também que já foi traduzido já tem um bom tempo, mas eu gosto muito desse livro, Warren Buffett e Análise de Balanços, ou seja, você vê como é que o melhor investidor do mundo, quais são as nuances, quais são os detalhes que ele está ali observando dentro de uma análise de uma empresa e em qual parte disso tudo. Assim, eu posso depois até fazer um post aí com você, Osmar, quais foram os livros, quais são os livros, quais são os podcasts, quais são os vídeos, canais assim, que eu tenho uma maior identificação para quem está chegando aí querer começar por eles, porque realmente assim de cabeça foi uma pergunta que você me pegou de surpresa aí para me lembrar de todos. Não, Mas mas deixa tá eu até ótimo. ver aqui a pergunta do Wesley. Uma pessoa acima de 60 anos deve investir ou usufruir do patrimônio acumulado, considerando que a expectativa do brasileiro é entre 75 e 80 anos. Cara, se esse cara tem ainda 15 anos, pelo menos aí, de vida, e a gente sabe que, mas o último ano de vida ele não tem como aproveitar. Não tem como aproveitar, mas até quando a gente morre, a gente paga a conta, né? Tem que Verdade. arrumar caixão, a cova, não sei o que lá. Se você não tá afim de deixar a conta para os outros, ter sua autorresponsabilidade de pelo menos você pagar a conta de deixar a vida aqui na Terra, eu acredito que é interessante a gente pensar assim, deixar um dinheiro guardado. Agora sim, eu botaria uma porcentagem muito baixa voltada para renda variável, sabe? Porque como eu estou nos meus últimos anos de vida, eu não vou aguentar, querendo, vamos botar aí 80 anos na conta. 80 anos não, 20 anos aí na conta, que é um tempo que a gente considera aí que no longo prazo, a partir de 20 anos, os mercados eles tendem a lhe botar num saldo positivo. 20 anos aí para essa pessoa ela não aproveitou nada, então que seja pelo menos uma porcentagem do patrimônio dela, que seja 5, 10, 15%, aonde ela consiga usufruir os outros 85% ali, sei lá, de maneira tranquila e chegue no final e ela ainda tem um suporte, como se fosse um como é que chama aquilo? Um plano de saúde, um seguro de vida. Aquela Justamente. pessoa ali, ela acabou fazendo um processo ali para realmente ajudar o próprio os últimos anos de vida dela, ou ajudar as pessoas que vão ter um processo burocrático e financeiro com a própria morte dessa pessoa e tudo mais. Para muita gente, conversar sobre os últimos anos de vida é um tabu, mas eu acho que a gente tem que conversar sobre isso sim, e não ficar jogando essa poeira para debaixo do tapete, esperar a morte vir e quem sobrou aqui na Terra que segurar a peteca, sabe? Eu É acredito que a isso gente aí. tem que ter essa autoconsciência aí de se organizar até nesse sentido. É isso aí, Gabriel. Eu concordo com você e é um dos motivos das pessoas negligenciarem a sua situação financeira é acharem que elas nunca vão morrer, ou tem aquelas pessoas que acham que falam assim, se eu morrer amanhã. Mas como eu disse, eu acho que nesse caso é muito importante você ter um planejamento financeiro.
Porque se você sabe qual que é a sua necessidade mensal e se o seu patrimônio vai te proporcionar aquele valor ali pelo tempo que você precisa, e a conta, como você falou, se ela for muito justa, você não pode contar com aquilo ali. Porque se você tiver que viver, se você viver mais 2 ou 3 anos, ou no caso de uma morte, os custos que você vai ter, ficar por conta da sua família, isso pode ser um prejuízo, pode estar atrapalhando a vida de outras pessoas. Então é necessário que você tenha um planejamento financeiro, que você saiba o que você vai gastar para saber, não, ó, eu vou acumular mais algum patrimônio aqui por mais um determinado tempo para mim ter uma tranquilidade lá na frente. Pessoal, só lembrar aqui quem está aqui na live, daqui a pouco a gente vai fazer um print aqui, porque eu vou estar sorteando esse livro aqui ainda hoje. E melhor do que, eu fico imaginando, mais do que o dinheiro, se a gente desse dinheiro aqui, você ia pegar esse dinheiro e ia gastar, mas o conhecimento que você adquirir, você vai levar para sua vida toda, e isso pode realmente impactar a sua vida. Gabriel, tem estudado aí para a prova do SESC, você tem visto, eu fiz a prova agora em dezembro, eu não saí como eu me queria, mas eu estou estudando para fazer a prova novamente em janeiro, e eu acho que vai dar certo dessa vez, eu estou confiante, estou estudando bastante. Com relação aos investimentos aqui, Gabriel, muitas pessoas me perguntam e eu vejo que tipo assim, elas são 8 ou 80. As pessoas não conseguem ver a diversificação e não só nos investimentos, mas em tudo que as pessoas fazem. Ou eu empreendo ou eu invisto. Ou eu estou no marketing digital ou tem que ser no presencial. E fala um pouco para mim da sua visão da diversificação de um modo geral, não só para os investimentos. Quais são os benefícios que você vê da gente estar diversificando? Imóveis físicos, fundos imobiliários, investir em ações e também investir no seu negócio local. Cara, eu achei essa pergunta, assim, muito boa. Tanto é que tem um amigo meu que recentemente me convidou para ter uma conversa, onde ele falou, ó, Gabriel, eu tô me organizando aqui, tô pensando em me juntar com a pessoa que eu tô me relacionando, tô ganhando bem. Ela também, com todos os custos que a gente tem, somando tudo, sobra uma grana muito boa. E a gente tá vendo que tá com o dinheiro parado e tal, e quero saber como é que eu posso, o que que eu posso fazer com esse dinheiro. Tô pensando em empreender ou não sei se o que que é melhor. Aí ele me perguntou, o que que é melhor, Gabriel? Empreender ou investir na bolsa? Eu fui e falei, cara, não existe melhor. Cada você vai exigir mais tempo e dedicação seu, que é empreender. Você simplesmente não vai pegar o seu dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Você vai ter que pensar aonde vai empreender, quantos funcionários você vai ter, você vai pensar em toda a logística, enfim, um desprendimento de energia absurdo. E o risco do empreendimento você pode às vezes até começar um empreendimento sem R$ 1, tomando um empréstimo e tal, mas você pode sair de um empreendimento devendo milhões, bilhões. Então eu olho o empreendimento como de todos os caminhos, o que pode te dar o maior retorno, mas também o que pode te dar maior risco. Então, se eu falei para ele, pô, eu não pegaria todo o dinheiro que eu estou ganhando confortavelmente e aplicaria em algo que pode ter um nível de risco desse tamanho. Na verdade, eu colocaria na proporção menor. Os caminhos mais arriscados, eu colocaria meu dinheiro numa proporção menor e os caminhos mais seguros, eu colocaria meu dinheiro numa proporção maior. Então, se eu sei que renda fixa é mais confortável que renda variável, principalmente para o iniciante, é mais segura, eu iria colocar uma parte do meu dinheiro maior em renda fixa do que em renda variável. Se eu sei que empreender é mais arriscado do que investir em renda variável, eu colocaria um dinheiro em renda variável maior do que o dinheiro que eu vou colocar em empreendimento. Então, é você saber fazer uma separação, uma ponderação diferenciada, aonde você não vai dividir aritmeticamente. Cada coisa eu vou colocar a mesma quantidade. Cara, se você sabe que a renda fixa ela tem um nível de segurança muito maior, bota um peso maior ali, até porque o que a gente chama de volatilidade, ou seja, o risco de uma carteira, quanto mais você colocar numa coisa que tem uma volatilidade menor, feita a renda fixa, ela é lateralizada essa volatilidade, menor vai ser a volatilidade da carteira inteira. Então, quando a gente fala de você ter empreendimento, você ter investimento, você ter isso, você ter aquilo, você literalmente está reduzindo os riscos até um nível que você vai ver a coisa andando em linha reta. Então, acredito que dá para o cara investir, dá para o cara... tem gaveta para tudo, como falou o Luiz aí. Então, tem que ter uma gaveta separada para cada coisa. Tem que ter a da reserva de emergência, tem que ter da renda fixa, tem que ter da renda variável, tem que ter do empreendimento, ou se o cara não tem vontade, porque eu acredito que às vezes existe um certo romantização do empreendedorismo, quando na verdade tem pessoas que não têm uma aptidão
não tem vontade de empreender e você está meio que forçando essa pessoa a querer entrar numa cultura que ela não tem vontade de participar. Então, assim, se essa pessoa ela não se identificou com nada, ela não tem vontade de empreender com nada, ela quer a estabilidade de ser uma pessoa assalariada com um CLT, deixa o cara tranquilamente fazer isso. Pode ser que ela se exponha menos através não empreendendo e se exponha mais através de ações, colocando um perfil mais agressivo como investidor. Ela que tem que decidir para a vida dela o que é que vai fazer ela dormir em paz. Porque no final das contas, a gente tem que tomar o caminho que nas crises e nos momentos de tudo dando certo, a gente consiga dormir em paz. Nem durma com, dava para comprar mais, eu deixei dinheiro na mesa, ou seja, aquela ganância roda na sua cabeça, ou, meu Deus, era para eu ter saído antes, não sei o que lá, aquele pânico, aquela depressão pode ter tomado péssimas decisões diante dos seus investimentos. Então, você tem que escolher o caminho que vai realmente te anestesiar aí desses sentimentos aí que vão estar o tempo todo tentando o ser humano. É isso aí, Gabriel. Eu recebi uma pergunta lá no TikTok. Uma pessoa que me acompanha perguntou lá, Osmar, quanto que eu precisaria ter investido para ter uma renda mensal de um salário mínimo através de dividendos? E eu fiz um simulado, peguei uma ação lá, fiz uns cálculos, não falei para a pessoa que ação que era, mas falei, ó, você precisaria de cento e tantos mil reais. Eu respondi a pergunta daquela pessoa. E aí vieram várias pessoas falando, não, mas isso é um absurdo colocar esse tanto de dinheiro. Eu preferia empreender, eu preferia tocar o meu negócio, como você falou. A gente não precisa ter uma gaveta única. Você pode empreender e você pode ter esse dinheiro lá aplicado, porque quando você está trabalhando ali no seu negócio, que você tem que estar presencial, você tem que colocar aquelas horas que você tem de vida naquele ali, o seu dinheiro está trabalhando por você lá também, de forma independente. Então as pessoas às vezes ficam assim, eu quero fazer isso e isso. Ações do fundo imobiliário? Não, você pode ter os dois. Você pode ter os três, você pode ter renda fixa, ações, fundo imobiliário. Você pode ter 4, 5 classes de investimentos, não só na Bolsa de Valores. Gabriel, quando eu comecei a investir, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. E eu vejo que, às vezes, a gente pode ajudar essas pessoas que estão começando a querer investir, saber de investimentos. O que você fala aí? Que tipo de investimento eu poderia começar a estudar com relação à renda variável para uma pessoa que está iniciando no mercado agora? Eu já poderia partir direto para uma ação de uma empresa, ou eu estudaria um fundo imobiliário, ou até um ETF. Fala um pouco dessas classes para as pessoas que estão começando agora. Eu acredito que é o seguinte, eu não posso nem fazer uma indicação aqui, Osmar, mas se eu fosse voltar no tempo e falar para mim mesmo qual caminho o Gabriel deveria ter pego para ele amadurecer mais, entender melhor o mercado, perder menos, entre várias outras coisas, eu teria dito para Gabriel começar com, claro que a gente, como você disse, renda variável, né? Antigamente eu tinha uma opinião de começar com fundos imobiliários, mas hoje eu acho que eu diria para Gabriel começar com ETF, porque o fundo imobiliário ele já exige que você tenha uma certa noção de contabilidade que de certo modo, eu tinha na época, porque como eu te disse, eu trabalhava numa empresa que me exigia ter que ler balanço e tal, coisas nesse sentido, mas eu ainda não entendia algumas coisas do mercado financeiro que poderiam ter sido, digamos assim, uma casca de banana para mim na época. Eu posso dizer que eu tive sorte porque eu peguei a bolsa em 2014, então a maioria dos ativos de 2014 para esse ano são pouquíssimos que você vai ver aí que não tiveram um desempenho positivo, mas foi muito mais a sorte do período que eu entrei do que a qualidade das minhas escolhas. E eu tenho a humildade aqui de assumir isso. Eu não fiz as melhores escolhas nos meus primeiros investimentos. Foi muito mais sorte de eu pegar o Brasil numa época onde ele estava num fundo e realmente quase tudo ter subido aí. Então eu teria pego o ETF porque eu estaria, por exemplo, se eu tivesse comprado um ETF brasileiro e um ETF americano, eu estaria exposto a duas economias, eu estaria exposto a duas moedas. Então, se o Brasil passasse por um processo em que a moeda brasileira, o real, sofresse uma forte desvalorização, como sofreu, por exemplo, quando eu comecei a investir na Bolsa,
O teto do dólar era R$ 4, não passava de R$ 4. Então, se eu já tivesse na época um nível de conhecimento e até consciência de que se o dólar estourar e bater em 6, como quase bateu em 2020, e se eu, por exemplo, se Gabriel tivesse começado a investir em 2020 e eu tivesse encontrado aí esse corona, eu poderia ter saído com uma história bem triste, poderia ter saído traumatizado e talvez eu não teria nem continuado meu caminho como investidor, sabe? Então, às vezes a gente tem que até contar com a sorte mesmo, que fez parte do nosso caminho, dizer, pô, eu continuei até aqui porque no caminho que eu comecei, o caminho que eu iniciei, eu não tive tantos problemas como poderia ter o cara que começou agora no início de 2020. Então, eu teria iniciado por ETF porque eu não ia ter que estar naquele desespero de tentar entender essa empresa ela realmente perdeu fundamento ou não, se perdeu fundamento, qual é o momento certo, o certo de sair. Cara, para um cara que está começando agora, administrar uma carteira bem diversificada e ver de 10 a 20 empresas o momento certo da saída de uma empresa, cara, tão complicado que tem gestores até hoje que estão num processo aí para bater os índices de referência. A maioria dos gestores não estão conseguindo, para a gente já de começo tentar fazer um stock pick, montar uma carteira. Claro que existem estratégias assim, como por exemplo a estratégia do Joel Greenblatt da Magic Fórmula, que você pode montar uma carteira, não necessariamente você copiar um ETF e ter um desempenho muito acima do ETF, mas eu ainda assim eu teria começado pelo ETF e depois estudando estratégias, conheceria o Factor Investing, como a Magic Fórmula, entre outros, para depois eu ir diversificando até em estratégias, como hoje eu tenho 3 estratégias diferentes. Meu patrimônio ele é diversificado em 3 estratégias totalmente diferentes, porque eu quero ter essa falta de correlação entre as estratégias para se uma tiver um grande desempenho ou um grande drawdown, uma grande perca, os outros 66% do meu patrimônio está em outro local. É isso aí, Gabriel. Excelente aí a sua explicação, eu concordo muito. Quando eu comecei a investir também, eu comecei comprando ações de forma aleatória e logo que eu comecei a estudar, eu vi que eu estava correndo um risco totalmente desnecessário. Eu lembro lá do livro do Joel Greenblatt, é como se você estivesse correndo dentro de uma fábrica de dinamite com um isqueiro aceso na mão. Porque se você não sabe o que você está fazendo, como você disse, se você tiver sorte, você vai sair lá do outro lado feliz porque você ganhou algum dinheiro. Mas se alguma coisa der errado, se o mercado oscilar no momento ali que você não estiver preparado, você pode perder todo o seu dinheiro. É, Gabriel, eu também, uma coisa que eu acho muito importante para quem está começando nos investimentos é a consistência. Eu acho que às vezes para quem está iniciando é mais importante do que escolher um bom ativo ali, tentar colocar o dinheiro num ativo que vai dar um bom rendimento. Fala para mim aí, qual que é a importância para você da consistência dos aportes ou de estar estudando, da consistência do modo geral para você? Cara, Osmar, eu acho que é a mesma coisa da consistência numa dieta. Não adianta você saber quais são os alimentos que tem que comer e não comer. Não adianta você saber quais são as atitudes e coisas certas a fazer e não colocar em prática. Porque do mesmo jeito que você não vai mudar as suas taxas, você não vai chegar no peso que você quer, seja o seu objetivo engordar ou emagrecer, enquanto você não começar a agir, os resultados não vão vir. A mesma coisa vai acontecer na sua vida financeira. Por mais que você tenha um bom emprego, como minha mãe tem de médica, por mais que você tenha muita informação, como pessoas que compram cursos de educação financeira, de finanças pessoais, mas não colocam em prática, a gente tem que entender que existe o processo de você conhecer e agora colocar em prática. Não adianta só entender o processo. Tem um processo da prática e a disciplina é tudo. É até aquela frase meio clichê, mas quando não houver motivação, que existe a disciplina, né? Tem dias que a gente acorda motivado, que a gente acorda com vontade de fazer tudo, mas vai ter dia que a gente vai acordar sem vontade de fazer nada e quem tem que empurrar a gente para seguir o dia se chama disciplina. Então, acredito que a disciplina é um fator aí que ela é uma vantagem competitiva
entre as pessoas dentro de sistemas que existem competição. Então, quanto mais disciplinado uma pessoa é, mais ela vai tender a ter uma vantagem competitiva. Um tempo atrás, eu fiz uma live aqui contando um pouco da história do Warren Buffett, né? O pessoal não sabe que ele tinha um fundo de investimentos lá nos anos, acho que 60, e aí ele fechou esse fundo, e a partir dali que ele começou a realmente investir através lá da Berkshire Hathaway, que ainda nem era a holding que é hoje, ainda era aquela fábrica de tecidos. Mas eu vejo, para mim, claramente na história dele, a importância da consistência, porque você vê que durante muitos anos o patrimônio dele era um patrimônio considerável, mas ele cresceu muito pouco, de uma forma bem suave. E depois, quando ele passou dos 50 anos, que realmente teve o boom na sua carteira, e eu acho que explica bem a questão dos juros compostos. A Mariana fez uma pergunta aqui: se eu não quiser estudar e não tenho paciência, como que eu posso investir, Gabriel? Qual que é a sua sugestão para a Mariana aí? Aí você vai adorar o ETF, que é literalmente a função do ETF é para que pessoas que não querem perder tempo, não querem aprender, não querem nada relacionado a investimentos, mas querem estar expostos à bolsa. Então claro que você tem que saber o básico, o que é um ETF, quais são os ETFs para você ter uma auto-identificação. Pô, eu achei esse ETF aqui mais interessante porque esse aqui é o ETF que foca nas empresas que pagam mais dividendos. Eu gosto desse ETF aqui, que é o ETF que foca nas empresas que têm uma governança mais criteriosa. Esse ETF aqui, que são empresas de tal coisa. Esse ETF que copia o SP500. Esse ETF aqui... Ou seja, você vai poder montar uma carteira de ETFs, tanto com o seu gosto, quanto você querer estar diversificado em mais de uma economia, mais de uma moeda, como também você querer poder escolher os ativos pelo nível de correlação. Porque quando você chega, por mais que você queira saber pouco, eu acredito que o cara que ele está mesmo com um nível nada de conhecimento que é ir para ETF, ele deve no mínimo buscar um aconselhamento financeiro com alguém que sabe fazer uma análise de correlação de ativos, para essa pessoa poder te ajudar e te falar, pô, não faz lógica tu ter esses dois ETFs, porque os dois têm uma correlação quase que um. Então é quase que tu tá comprando a mesma empresa, a mesma coisa. A ideia é você buscar ETFs que tem uma correlação que, se juntando, diminua o risco da sua carteira, aumente a sua exposição a riscos e retornos, e por aí vai. Então, assim, por mais que você não queira se aprofundar muito, o aconselhamento sempre é uma coisa boa, tanto é que quando você investe através de corretoras e bancos, tem um assessor de investimentos. O assessor de investimentos, por mais que exista uma certa briga aí dentro do mercado financeiro, dizendo que o assessor ele tem uma certa, como é que chama, coisa de que ele ganha com o que ele oferece, então eu esqueci até a palavra. Conflito de interesse. Conflito de interesse. Mas os bons assessores de investimento, eles vão te falar, olha, eu ganho comissão em cima disso, eu não ganho comissão em cima disso, isso, isso e isso. E no final das contas você vai saber. Você vê, o próprio tio Uli, ele é um cara que ele não gosta de quem tem conflito de interesse, mas ele é um cara que antes de tomar as grandes decisões dele, como quando ele vai comprar milhões em ouro e tudo mais, ele conversa por horas com o assessor de investimentos que ele tem lá da XP. Então, se um investidor profissional com formação, pós-graduação, MBA, a grana que ele tem e as estratégias que ele tem, que você fez a mentoria, a mesma que eu fiz do tio Uli, sabe que ele tem, e o cara ainda tem a humildade de procurar um assessor, quanto mais o cara que não sabe nada, vezes nada sobre o mercado financeiro, sabe? É o básico. Tipo assim. Com certeza. Gabriel, eu vou pedir pro pessoal, o pessoal clica no aviãozinho e manda essa live aí para as pessoas que estiverem online aí na sua lista de amigos, porque daqui a pouquinho a gente já vai fazer o print aqui para o sorteio do livro. E hoje eu vou fazer diferente, Gabriel. Ontem como a gente teve ali umas 15 pessoas na live, eu sorteei entre os 15 e meu filho que sorteou, ele que escolheu quem foi o escolhido. Ele fez o sorteio lá e ele tirou o nome dessa pessoa. Então daqui a pouco eu vou explicar para o pessoal como é que vai fazer para ganhar esse livro aqui, que com certeza vai agregar muito valor para o pessoal que está assistindo. Gabriel, eu queria te agradecer, a gente já está caminhando aqui para o final, falar que é um prazer ter você aqui e ter você como um amigo e poder trocar ideias com você. Realmente o tio Uli foi uma pessoa que foi um marco na minha vida, poder ter estado com ele presencialmente, conversar com aquela pessoa ali que transborda diariamente, que me inspira muito. Eu faço um pouco do meu conteúdo, como você disse, a minha linguagem é voltada para o meu público.
E quando eu tive lá com ele, foi uma das coisas que ele mais me incentivou. Ele falou assim, Osmar, continua falando da forma como você fala, porque você é um mineiro, você tem um jeitinho de falar o trem, o ar, e as pessoas gostam disso, geram identificação. Você é um bombeiro militar, você é um servidor público, muitas pessoas têm esse perfil, e o que você vai falar vai servir para ela, a sua história de endividado, de ter organizado as suas dívidas, vai inspirar outras pessoas. Eu queria te agradecer e deixar aí para você falar seus comentários finais, daqui a pouquinho a gente vai fazer o print. Eu realmente eu recomendo aí o que o tio falou, que acordar com o bom dia do Osmar Família 93 não tem melhor não. Aquele vídeo do cafezinho, bom dia família, realmente é que nem o Gui Stefano também, acordar com o bom dia do Gui Stefano. A gente acaba criando aqui um ciclo de amizade pelo Instagram, bem engraçado, que a gente dá mais bom dia pro pessoal que a gente tá longe do que a própria família e amigos daqui da região, né? Mas o meu único recado para o pessoal é sempre tenham vontade de aprender mais, nunca engulam uma afirmação, uma frase que vocês escutaram na internet, por mais rico, certificado, formado que um cara fale, sempre vá em busca de ler sobre essa frase que esse cara leu, para ver se existe uma subjetividade, se existe uma linha de raciocínio que pensa diferente, porque eu acredito que é importante todo mundo ter a sua própria capacidade de opinião, de criticidade, de... Porque senão daqui a pouco um cara fala, ó, tal coisa é o melhor e pronto, e todo mundo aceita que isso é verdade. E eu acho que as pessoas têm que lembrar sempre que por mais que você não queira se aprofundar muito, do mesmo jeito que você não quer se aprofundar muito em física, em química, em nada, mas você toma remédio, e remédio envolve química e física, a gente está falando que investimento é ciência. Então, essa ciência ela tem que ser respeitada com os fundamentos, com as literaturas, com os debates acadêmicos, com as provas matemáticas, com tudo que é necessário para essa ciência ela ter que ser concretizada, de que quando é hipótese vira teoria, essa teoria vira um fato, e quando não é. Então, assim, a gente tem que manter esse senso crítico pessoal. Então, sempre se questionem, sempre pesquisem, leiam, investiguem as informações que vocês escutarem, nunca aceitem tudo como se fosse uma verdade absoluta, porque quando as pessoas faziam isso, a gente era queimada na fogueira. É isso aí. E, Beleza? Gabriel, uma coisa que eu acho que você falou aí, só para finalizar, é que realmente, porque tem coisas que são boas para mim e às vezes não é boa para você. Quando eu tive com o Tiuli lá, eu sempre tive o cuidado de querer, assim, extrair o máximo dele, mas sem repetir e sem replicar o que ele fazia, porque aquilo ali é adequado para a estratégia dele, para a situação financeira que ele está. Então eu queria aprender o porquê que ele fazia aquilo e não querer repetir o que ele faz. E o que você falou bem aí, pessoal, busque informações. Às vezes o que eu estou falando aqui serve para mim, mas às vezes não serve para você, não serve para o Gabriel, ou para o Luiz, ou para o Denner. Então, quando você aprende, você não depende. Gabriel, eu vou pegar o livro aqui para a gente fazer o print agora, eu vou desativar os comentários. Olha aqui, eu vou segurar o livro aqui e você vai chegar para o lado e vai colocar a sua mão aqui embaixo, como se você estivesse apoiando ele aí com a sua mão. Entendeu? Como é que é? Vou colocar a mão aqui. Isso aí. Desse jeito, eu vou aqui, abaixa um pouquinho mais a mão. E aí, ó, pessoal, vou desativar os comentários para vocês tirarem o print. Ó, aí, ó, chega a sua cara um pouquinho pro lado, aparece a sua cara. Coloca a sua cara aí no quadro, Gabriel. Aí, ó, desse jeito. Pessoal, tira o print e marca o Gabriel e o Osmar lá, que daqui a pouco, quem vai escolher o sorteado hoje é o Gabriel. Gabriel, o pessoal que printar e marcar a gente, dos que printarem, você vai escolher uma das pessoas, não importa quem for, você vai me mandar uma mensagem e vai falar, Osmar, eu escolhi essa pessoa aqui e eu vou anunciar aqui nos meus stories quem foi o ganhador do livro hoje. A responsabilidade olha que minha namorada contigo. Tá assistindo essa live, eu vou escolher ela, hein? Vai ser mais Não, ela, isso ainda. apesar do aniversário dela e dar os parabéns para ela, ela não pode ser escolhida hoje, não. Mas eu vou deixar, a responsabilidade está com você. Tá certo, fica tranquilo. Valeu? Gabriel, um abraço. Tamo junto, eu te Osmar. agradeço por participar, por poder contribuir, dedicar seu tempo aqui pro pessoal, viu? Um abraço e boa noite. Tamo junto. É nóis. Até mais. Pessoal, hoje eu extraí muitos aprendizados aqui com o Gabriel e falar que eu queria agradecer a presença de todos. Amanhã a gente vai ter uma live com o Michel Elal e a gente vai falar sobre hábitos e rotinas que contribuem para que a gente continue aquela pessoa endividada, escassa e que às vezes a gente não consegue perceber. Então é importante você ter a mentalidade daquela pessoa que quer aprender
e quer ter os hábitos para ter uma vida melhor. Durante muito tempo, eu não tinha dinheiro, não tinha um patrimônio, nem sabia como investir. Mas eu procurei até hábitos que me permitissem, quando eu tivesse o dinheiro, me dar o melhor caminho para me fazer com o meu dinheiro, aprender os investimentos. Então, eu comecei a acordar às 5 da manhã, não é porque eu vi alguém acordando na televisão ou no Instagram, mas é porque eu precisava de acordar aquele horário para me poder estudar, porque com os meus filhos acordados eu não conseguia. E aí eu comecei a fazer mais atividade física, que era uma coisa que eu tinha aberto mão. E isso tudo contribui para que a gente tenha uma vida melhor. Então, pessoal, printa lá nos stories, marca o Osmar Família e o Gabriel Meira B3. E daqui a pouco, a hora que ele me mandar mensagem, eu vou falar assim, quem foi o ganhador. Ontem foi o Luiz Hernandes, lá do Rio de Janeiro. Ele ganhou o Homem Mais Rico da Babilônia. E hoje a gente vai sortear aqui, ó, 10 bons conselhos de meu pai. A importância do aprendizado, o valor da família e a busca por prosperidade, com a sabedoria de não se pensar só em dinheiro. Eu vou postar lá no feed agora também a frase do dia, depois vocês vão lá e mandam um soquinho. Vai lá nos comentários e manda um soquinho. Pessoal, boa noite e obrigado pela presença de todo mundo. Até amanhã, às 9 da noite, aqui no Instagram.